Como ser um líder melhor, ter mais respeito e ter uma equipe que gera mais resultado. Nesse vídeo eu vou mostrar 10 maneiras de ser um líder melhor e a maior parte delas não custa nada. Muito prazer, meu nome é Caroline Pereira, sou advogada de formação e há anos trabalho no mercado digital com gestão de projetos, sejam cursos, mentorias, grupos e eventos presenciais. Aqui nesse canal, toda semana você encontra vídeos sobre como liderar sua equipe e construir eventos de um jeito único. Liderar não é mandar. Ser um líder é muito diferente de ser um chefe. Um chefe é aquele que dá ordens, manda e exige que seja feito daquela maneira. E um líder é aquele que conduz as pessoas a partir da inspiração, do treinamento e do desafio para moldar e modular os comportamentos dentro dos projetos e das empresas em prol de um objetivo. Líder bom é aquele que conduz a sua equipe em unidade junto com a sua equipe em prol de um objetivo da empresa. E aqui nesse vídeo eu vou trazer 10 formas de você ser um líder melhor. Sabemos que no dia a dia, na prática, ali na segunda, na terça, na quarta, dentro da sua rotina, ter o respeito, ter a confiança da sua equipe é muito difícil. É muito fácil a cultura do negócio ou o estilo de liderança que você vem adotando até então prejudicar a sua confiança, prejudicar a sua credibilidade e, consequentemente, você ter uma equipe que não segue as suas orientações, que não segue os planos e que não alcança os resultados esperados. Quando a gente observa que as equipes não estão alcançando o objetivo, eu sou bem contra aquele posicionamento que diz assim, então demite que o problema é a pessoa. Nós erramos muito em personificar os problemas de uma companhia numa pessoa. O problema da companhia é aquela pessoa, o problema da equipe é aquele funcionário. Eu sei que, obviamente, aqui numa linha há uma possibilidade dessa pessoa estar exercendo muita influência naqueles comportamentos ou naquele resultado negativo, mas nunca é um ponto de forma isolada, E um dos pontos que eu vou trazer aqui é sobre a responsabilidade do líder, de observar esses comportamentos, pois nunca é um ponto isolado. Uma performance ruim, ela é contextual. Há vários pontos aqui que a gente tem que observar antes de sair carteirando culpados dentro de uma companhia, dentro de um negócio ou dentro de um projeto. Nunca é um ponto isolado. Mas vamos ao que interessa. Entre os 10 pontos que trouxe aqui, fique até o final que vai valer a pena. Eu tenho certeza que se você está nesse vídeo, você é uma pessoa que está à frente de uma equipe, que lidera um projeto, lidera funcionários, e eu tenho certeza que você quer fazer mais por aquelas pessoas. Você quer honrar o seu cargo, gerar mais resultado, entregar um trabalho melhor, crescer na sua carreira, e crescer como líder é gerar mais resultado para o negócio, é gerar mais resultado dentro daquele projeto. E isso envolve sim a habilidade de liderar. Nós não tivemos uma formação sobre liderança lá na nossa educação básica. Então a gente precisa vir para o mercado de trabalho, aprender com a experiência de outras pessoas, com referências de bons líderes que temos dentro da empresa que a gente faz parte ou pessoas que a gente conhece. A gente precisa buscar conhecimento para entender como se adequar às mudanças, às diferentes gerações, às mudanças de situação. É muito diferente o líder que foi treinado numa empresa que sempre teve caixa para um líder que foi treinado em uma empresa que teve pouco caixa ou passou por momentos difíceis. Isso constrói uma identidade, uma força nessa liderança que outros contextos não favorecem. Você não vai se construir por completo se você está num projeto que sempre deu certo, porque existem coisas que só nos forjam no desafio, na decisão ruim, na dispensa que você tem que fazer, uma decisão que nem sempre ela é tão justa assim, ou ela passa assim a melhor mensagem. E ser líder é fazer esse trabalho de ir à frente, inspirar, conduzir as pessoas, forjar comportamentos, moldar essas pessoas, desenvolver elas, fazer elas serem mais aqui dentro. Porque a gente nunca pode esquecer que cada um de nós tem uma motivação e o nosso funcionário também tem uma motivação. E a motivação dele nem sempre é a mesma que a nossa. Ele não está motivado para ver a empresa bater o bilhão esse ano. Ele está motivado porque através da empresa, através do trabalho, ele vai realizar os sonhos
dele. Ter uma casa, um carro, fazer uma viagem, casamento, filhos, enfim. A gente tem que ser muito transparente, que todos estamos vendo a empresa como um meio para a realização dos nossos sonhos pessoais. E com o nosso funcionário não é diferente. Mas vamos lá, sem rodeios. A primeira postura, ou primeiro hábito que você, que quer ser um líder melhor, precisa adotar é falar o que as pessoas precisam fazer. Ah, Carol, mas eu contratei um sênior, ele tem que saber o que ele tem que fazer. Mentira, porque todo funcionário, júnior, pleno ou sênior, quando ele chega na sua empresa, ele não sabe como as coisas funcionam. E ele precisa que a liderança, através de um descritivo de cargo, ou um descritivo de funções, ou um descritivo de rotinas, indique o que é aquele cargo dentro da sua empresa. Acontece muito, e aqui eu vou tentar costurar erros que talvez aconteçam em relação a essas situações e também como melhorar. Acontece muito de você pensar assim: eu preciso de um assistente administrativo. Sai para contratar, traz um assistente administrativo. E essa pessoa não sabe trabalhar dentro da tua empresa. Por quê? Porque talvez a experiência que ela teve em outro lugar para esse cargo é diferente da experiência que ela vai ter nesse mesmo cargo dentro da sua empresa. Então, dizer o que a pessoa precisa fazer neste cargo é o mínimo que você pode fazer no início, às vezes depois de 3 meses, quando tiver um ajuste de funções. Não fique presumindo que a pessoa vai sacar como funciona a sua empresa. Você tem a responsabilidade de indicar: olha, este cargo precisa fazer essas coisas do dia 1 ao dia 30. Talvez daqui 30 dias você tenha que ter essa conversa de novo. Se você documentou bem, se você criou fluxos, um checklist, uma planilha, daqui 30 dias você revê esse checklist e vê se ele ainda está adequado, vê essa lista de responsabilidades e tarefas, vê se ela ainda está atualizada. Mas é responsabilidade do líder. A maior parte das pessoas que elas ficam ociosas, improdutivas, não tem aquela proatividade que todo dono espera, é porque ela não sabe o que precisa ser feito. Ela não sabe, ela nunca teve uma conversa de direcionamento em relação àquele cargo. De novo, não leve para o lado pessoal. Não é algo, ai, aquela pessoa ela não entende. Eu já falei, ela não entende. Meu amigo, às vezes você nunca comunicou com clareza o que é este cargo, que é essa função dentro da sua empresa. Número 2, tenha uma boa comunicação. Seja transparente, fale sobre a visão da empresa, fale sobre as expectativas, fale sobre as mudanças de rumo. E isso pega pra mim demais. Pois o nível de informação que tá na cabeça do dono, no tático e no operacional é muito diferente. E muitas vezes a gente pega mania, implicância com as pessoas. Ah, porque ela não é tão proativa. Ah, porque ela não traz solução. Ela só faz o que a gente manda. Porque essa pessoa ela não tem informação, ela não tem contexto, ela não sabe para onde a gente está indo. Às vezes, o nosso funcionário não sabe qual é o nosso produto principal, ou a nossa política de atendimento com o nosso cliente, ou o jeito que a gente quer que os nossos clientes sejam atendidos. E aí o estratégico desce lá no operacional só para puxar a orelha, mas ele não orientou, não trouxe contexto, não trouxe transparência em relação à visão da empresa, os contextos e as mudanças. Isso é muito importante. O nosso cérebro, ele é viciado em preencher as lacunas. Então, quando a gente não tem uma informação inteira, a gente vai gastar tempo da nossa cabeça preenchendo essa história, preenchendo essas lacunas. E aqui é onde, por bem ou por mal, nós vamos preenchendo as situações de inúmeros significados. As pessoas começam a entender as coisas errado. E é nossa responsabilidade, eu vou falar muito isso ao longo desse vídeo, é responsabilidade do líder deixar claro quais são as expectativas em relação ao crescimento da empresa, quais mudanças a gente está enfrentando, quais são os nossos próximos passos. Ah, Carol, eu não sei o que vai acontecer na empresa daqui a um ano. Bom, então aí a gente tem um grande problema, porque se você empreendeu e você não sabe para onde você está indo, a última pessoa que tem culpa no cartório nesse momento é o seu funcionário, né? Número 3, inspiram comportamentos. Bons líderes inspiram bons comportamentos, inspiram melhoria, inspiram pelo exemplo. O líder é o primeiro e principal guardião de uma cultura de uma empresa. Então ele deve ser o exemplo de como as coisas devem acontecer, de como os valores são importantes aqui dentro, de como a gente deve viver cada um desses valores. A gente precisa tomar muito cuidado em sempre trazer essa visão de constância, de melhoria, de inovação para as pessoas. Por outro lado, a gente também tem que tomar muito cuidado para não
oprimir as pessoas com um discurso de uma falsa excelência, oprimindo elas, sempre gerando aquele sentimento de insuficiência. Ah, olha, isso não tá bom, a gente precisa buscar mais. Isso não é assim, a gente precisa buscar mais. No terceiro ponto que eu quero trazer é: seja um bom exemplo de que você pesquisa, de que você busca inovação, de que você quer fazer melhor, quer fazer diferente, e inspire que os seus funcionários tenham esse modelo mental também, para que não fique aquela cultura de a gente faz as coisas porque elas são feitas assim e antes eram assim, a gente faz assim. Inspire que os seus funcionários, com uma boa comunicação e sabendo muito bem o papel deles, os pontos estão todos costurados, eles consigam pesquisar, trazer melhorias, trazer tendências, pensar diferente, pensar fora da caixa. Isso é inspirar uma cultura que leva a empresa para frente e não só um líder que leva uma equipe para frente. Eu percebo que é muito difícil para nós que estamos diante de equipes inspirar que as outras pessoas também façam um pouquinho a mais, que pensem um pouquinho a mais, que tragam uma solução. Às vezes a gente sente que está muito pesado, só a gente tem esse comportamento. E isso é uma questão de instigar, de provocar, de inspirar, sabe? Trazer essa mensagem, esse tom de olha, acho que a gente poderia fazer diferente, o que vocês acham? Às vezes a gente fala mais do que ouve, e ouvindo um pouco mais, talvez a gente contasse um pouco mais com a contribuição das pessoas. Número 4, corrija especificamente o que aconteceu, corrija os comportamentos. Não deixe os maus comportamentos irem crescendo, como quem deixa uma erva daninha crescer ali no jardim. Então, maus comportamentos ou posturas que devem ser corrigidas, ou falhas em procedimentos que precisam de atenção, elas devem ser corrigidas, sabe, claramente. Olha, aconteceu isso e não dá para ser desse jeito. Pois maus comportamentos, quando tolerados, eles crescem. A gente passa a mensagem de que tá tudo bem seguir daquela maneira. Só que nesse ponto, tome muito cuidado. Seja objetivo em dizer o que aconteceu. Adultos tratam adultos como adultos e não como crianças. Evite ser aquele líder imaturo que fica magoado, que muda o tom, que evita falar. Ai, não quero conversar hoje, não quero falar sobre isso. Desculpa, mas se você tem esse perfil imaturo, não sei se a cadeira de liderança é para você, pois essa postura vai criando uma cultura onde os seus colaboradores sentem medo e vão ficando mais introspectivos do que extrovertidos. As pessoas vão ficando mais introspectivas, pois elas vão ter medo de errar, de ser corrigida, de ter que lidar com uma cara feia, uma cara fechada, um desconforto. Então, seja maduro em corrigir os seus colaboradores como adultos. Somos adultos trabalhando num ambiente corporativo, dentro de uma empresa que tem um objetivo sério, que tem um objetivo comum. Seja um líder transparente, com uma comunicação transparente muito clara. Isso evita interpretações de texto incorretas. Número 5. Comunique o que você espera desse funcionário. Qual que é o resultado esperado daquele funcionário? Toda pessoa que está dentro da sua estrutura, ela veio para cumprir um papel. E esse papel é gerar resultado em alguma camada. Seja geração de leads, seja marketing, seja otimização de custos, pagamentos em dia. Enfim, existem inúmeras atividades dentro de um squad e essas pessoas estão dentro dessa estrutura para cumprir um objetivo. Se não, esse cargo nem precisava. Garantir que pagamentos sejam feitos no dia. Então, olha, minha expectativa com você é que todos os pagamentos sejam feitos no dia, que a gente nunca pague juros com os pagamentos, com as despesas. É inadequado a gente pagar juros aqui por esquecimento, enfim, ou perder um boleto. Então, a sua missão é garantir o máximo de eficiência nos pagamentos, nas contas a pagar. Isso é comunicar claramente qual é a grande responsabilidade desse funcionário, para onde ele deve, diante de tantas coisas que envolvem uma empresa, direcionar a sua atenção, pois são muitas responsabilidades, mas o que ele não pode deixar a peteca cair? O que é a atividade pelo qual ele vai ser exigido, vai ser cobrado, vai ser observado e que a gente quer que ele surpreenda, entregue a mais, enfim. Direcione com todas as letras. Não espere, de novo, vou falar o que falei antes, não espere que o bom funcionário de outra empresa entre na sua empresa sabendo o que é o resultado esperado aqui, pois, como comentei antes, o resultado esperado de cada cargo pode ser diferente, embora o nome do cargo seja o mesmo, porque as estruturas dentro de um projeto ou dentro de uma empresa são diferentes. Número 6. Quer ser um líder melhor? Conheça a sua equipe além do trabalho. Isso mesmo.
Nós não somos o nosso trabalho. E essa é uma crença que nessa transição aqui de geração tá muito forte, né? Então essa veia de só olhar para a pessoa com base no que ela faz aqui dentro te coloca num lugar de um líder muito frágil. Pois se eu não conheço quem é a pessoa que tá aqui, quais são as motivações, os hábitos, por que ela tá trabalhando? Ela tá trocando o tempo dela por quê? Por que ela escolheu aqui? Quais são as convicções dela? Se você não souber nada sobre a sua equipe, você tá deixando a desejar na conexão, no relacionamento, em ajudar a pessoa a realizar os sonhos dela através dessa empresa. Por que você acha que ela está aqui e não está em outro lugar? Todos nós queremos ser motivados a fazer algo. Eu já fiz inúmeros movimentos na minha vida porque eu queria estar naquele projeto e eu queria fazer parte daquilo que estava sendo construído. Quando eu conheço um especialista que me conta assim, Carol, tô fazendo isso por tal coisa, que não sei o que, e eu penso, putz, eu quero estar nessa com essa pessoa. Olha a energia dessa pessoa. Eu me conecto com o projeto, eu me conecto com aquele especialista, eu me conecto com aquele evento, enfim. Então, somos movidos pelas nossas convicções pessoais. Somos movidos pelos nossos sonhos, os nossos sonhos que nós queremos realizar. E a empresa é um caminho, é um meio pelo qual eu vou realizar os meus sonhos. Então, o líder que não conhece a sua equipe, além do escopo de responsabilidades do trabalho, está perdendo. A qualquer momento, o seu funcionário vai se conectar com outra marca, com outra empresa, com outro líder e ele vai sair. A maior parte dos desligamentos acontecem porque os funcionários não toleram ou não estão conectados com seus líderes imediatos. Presta mais atenção, conversa mais, acompanha os seus funcionários nas redes sociais, quais são os hábitos, qual o estilo de vida, o que eles leem livros ou não leem livros, eles vão em shows, eles são mais família ou eles são o que permeia a vida dessa pessoa. Nós somos humanos e nós valorizamos relacionamentos de longo prazo, a gente quer que as coisas durem. Você quer que o seu relacionamento com a empresa dure, então você quer isso dos seus funcionários também. Só que para isso você vai ter que tolerar as fases de qualquer pessoa e qualquer pessoa passa por fases. Então conhecer mais dos seus funcionários é construir mais relacionamentos sólidos que levam você para relacionamentos de longo prazo dentro do seu projeto. Eu sou o tipo de pessoa que valorizo muito relacionamentos de longo prazo e eles só são sólidos e consistentes para durar se você se relaciona, se conecta, se você conhece aquela pessoa, além do trabalho. Número 7, caminhando aqui para a reta final. Ouça mais do que fale. Essa é muito boa. Quer ser um líder melhor? Não seja um líder palestrinha. Isso mesmo. Às vezes você entra numa reunião, você fala por 30 minutos e você sai e você não ouviu ninguém, você não ouviu opinião, você não ouviu perspectiva, você não ouviu ponto de vista. Meu amigo, para que você tem equipe? Se você não quer ouvir opinião, para que você tem equipe? É uma arrogância extrema ser o líder que não ouve opinião, que não ouve perspectiva. Meu amigo, o mundo é grande demais. Todo líder que se acha grande demais tem uma visão pequena de mundo. Conheceu pouca gente, viveu poucas experiências, tá numa caixinha, não é possível. Que você pensa que tudo é do jeito que tá na sua cabeça. Quer ser um líder melhor? Pergunta a opinião de um funcionário. Tenta ouvir a perspectiva dele, qual que é a experiência dele, porque somos pessoas com experiências diferentes, nível de escolaridade diferente, moramos em bairros diferentes, tivemos histórias diferentes dentro da nossa casa, fora da nossa casa. Tudo isso é muito rico quando colocado na mesa, para discussão, para conversa e ponderado. Você acha que o seu público inteiro pensa como você? Mentira. Se você pensa, meu amigo, a cadeira de líder talvez não seja para você, porque a liderança é um lugar de decisões firmes, mas também de ouvir tanto quanto fala, ouvir mais do que fala, fazer boas perguntas, contar com o poder de uma equipe. Perfis diferentes têm poderes de opinião, de visão de mundo diferentes. E achar que só a sua é a correta é muita arrogância mesmo. Número 8, conheça o perfil comportamental de cada um dos seus funcionários. Existem algumas metodologias na internet para você fazer, por exemplo, teste do perfil DISC, teste do perfil de temperamento. São testes que vão mapear
o perfil comportamental de uma pessoa, destacando ali pontos fortes e pontos fracos, mas principalmente indicando como que ela absorve informação, como que ela processa uma informação, como que ela transmite informações, se ela tem uma reação mais rápida ou mais lenta, se ela é o tipo de pessoa que absorve mais ou absorve menos. Tudo isso ajuda você a ser um líder melhor. Eu nunca me esqueço que logo no início da minha liderança, lá numa das primeiras vezes que eu assumi um cargo de liderança, a gente fez uma dinâmica do perfil comportamental DISC, que divide, classifica as pessoas em 4 perfis, sendo 2 dominantes. E aquilo foi absurdamente bizarro para mim, porque eu comecei a conhecer cada uma das pessoas que eu liderava a ponto de entender que a forma como você fala para algumas pessoas é diferente. Para ela receber aquela informação, ela entender e ela digerir, ela mudar as atitudes, mudar os comportamentos. Se você quer ser um bom líder, você precisa se adequar à forma como o outro também absorve as informações e digere e reage, não só a sua, porque é você que está numa posição de inspiração, de exigência, de performance em relação à sua equipe. Quanto mais você conhece a sua equipe, melhor você se comunica e as informações são absorvidas, digeridas e processadas para gerar mais resultados. Mais tarde, eu fui conhecer também os temperamentos, que é uma outra metodologia que também classifica, as pessoas em relação a temperamentos. Existem 4 temperamentos, temos 2 predominantes, e essa foi a segunda vez onde eu me conheci mais ainda e entendi por que o meu modus operandi era daquele jeito, por que eu recebi informações daquele jeito. Quando você entende isso, você entende às vezes por que você leva tão a mal algumas coisas que algumas pessoas dizem, por que você fica remoendo os pensamentos, porque as pessoas te falam algo e você não muda, e tudo isso se aplica para a sua equipe também. Já observou que tem funcionários que você só tem que dizer uma vez e ele já corrige um comportamento, enquanto tem outros que você tem que explicar, assim, quase desenhar, porque as pessoas, elas são diferentes. Achar que todo mundo entende a informação do mesmo jeito é uma limitação da nossa parte, pois cada uma das pessoas, e aí existem os perfis para enquadrar ali mais ou menos as pessoas nesses perfis, elas recebem as informações, elas digerem, elas processam as informações de um jeito diferente. Então, se eu quero mais resultado de um perfil que é mais dominante, como que eu me comunico com essa pessoa? Aqui no canal tem uma sequência de vídeos sobre como dar feedbacks com base no perfil comportamental, porque isso muda a forma como você entrega a informação para que ela possa melhorar mais, performar mais, mas entendendo o que você quer dizer. A maior parte dos nossos ruídos, dos nossos desalinhamentos, é porque o comunicador e o receptor, eles não se entendem. Embora a mensagem pareça clara, um fala em grego e o outro fala em italiano. Então as pessoas, elas não se compreendem. Não é por mal, não é uma coisa que o outro está errado ou certo ou errado, mas é porque existem perfis diferentes. E se você quiser conhecer os seus funcionários, ter esse interesse em entender mais o perfil, eu tenho certeza que você vai ser um líder melhor. Caminhando para as 2 últimas lições aqui, ou formas de ser um líder melhor. Número 8. Contrate as pessoas certas, coloque as pessoas certas nos lugares certos e dispense as pessoas erradas. O líder deveria gastar 80, 90% do seu tempo fazendo esses ajustes, contratando as pessoas certas para os cargos, colocando as pessoas certas nos lugares certos e dispensando com coragem as pessoas erradas. Nós precisamos ter muito conhecimento e clareza em relação ao cargo que a gente precisa, quais são as habilidades que a gente precisa, sob pena de pegar uma pessoa super criativa e proativa e colocar para ficar o dia inteiro no computador fazendo relatórios e essa pessoa nunca performar, ou pegar uma pessoa extremamente perfil planejador, orientado pela ordem, pelo correto, pelo fluxo, pelas metodologias, e esperar que ela seja um perfil criativo numa vaga de social maker, de vendedor. Não vai dar certo. Então é nossa responsabilidade entender qual o perfil que a gente precisa para cada uma
das vagas dentro da nossa empresa e o que essa pessoa precisa fazer, quais habilidades ela precisa ter. E se ela não tiver, fazer os ajustes necessários. Muitas vezes você tem um perfil bom no lugar errado. Então a culpa não é da pessoa, só ela não tá no lugar certo. Às vezes ela não tem nem clareza para ver. Se houver a possibilidade, faça esse ajuste dentro da sua empresa. Olha, essa pessoa tá aqui, mas o perfil dela não é esse, então vou colocar ela em outra vaga. Se não houver essa possibilidade, dispensa. Se você contratou mal, dispensa. Planeje essa dispensa com antecedência, com cautela, preservando as informações, a inteligência do projeto para que você não tenha um prejuízo quando a pessoa sair. Não faz sentido você ter um funcionário que não tem o perfil necessário, que ele não está performando e que você não está assumindo a responsabilidade de fazer essa dispensa. Passa uma imagem de que você tolera a baixa performance. E isso é muito ruim para a imagem do líder. E por último, seja absurdamente responsável. Seja absurdamente responsável. As coisas que estão acontecendo errado, elas podem até não ser culpa sua, mas a responsabilidade da sua equipe é sua. 100% do tempo, assuma a responsabilidade. Você vai precisar desenvolver coragem, prontidão, para estar diante de uma equipe que é responsabilidade sua. Aconteceu alguma coisa errada? Responsabilidade sua. O projeto não deu certo? Responsabilidade sua. Não alcançou o resultado esperado? Responsabilidade sua. Saiba que ser líder é bom, mas não é gostosinho, pois na maior parte do tempo você vai precisar ser corajoso, corajosa e assumir a frente da responsabilidade desse projeto, dessa equipe, mesmo quando isso não é gostoso, não é confortável. E o último ponto, que não estava aqui na minha lista, mas falando, me atentei, é reconheça as pessoas, reconheça os bons comportamentos, elogie os bons comportamentos, elogie as entregas. A maior parte dos líderes não são bons líderes, pois nunca dão o braço a torcer em distribuir o mérito, distribuir o reconhecimento, dizer palavras positivas, muitas vezes porque você não se reconhece, você não é gentil com você e aí você não consegue ser gentil com a sua equipe. Você é duro demais, é exigente demais, tá sempre cobrando e nunca tem uma palavra positiva. Bons líderes reconhecem e corrigem. E às vezes esse reconhecimento é salário, é uma promoção, é um ajuste no cargo, mas muitas vezes são palavras positivas de reconhecimento. Conhecer os seus funcionários vai te trazer vários insights sobre o que é reconhecimento para cada um deles. Como eu comentei, ser líder é bom, mas não é gostosinho. Só que é uma das jornadas mais absurdas que você vai viver na sua experiência. É estar em bons projetos, fazendo as pessoas alcançarem seus objetivos, chegarem em bons resultados. Então, nesse vídeo você ouviu inúmeros conselhos para você ser um líder melhor, ser visto com respeito e com reconhecimento como alguém bom, preparado, que tem as habilidades para estar nesse cargo e que tem a missão de conduzir os outros e, mais do que isso, a permissão para conduzir a sua equipe. Não basta ser líder e estar num cargo de confiança ou um cargo de liderança. Você precisa conquistar o direito de liderar as pessoas e de conduzir cada uma delas nessa jornada. Nesse canal, toda semana você encontra inúmeros vídeos sobre liderança, cultura, eventos presenciais e equipes e nos vemos no próximo vídeo.